Esperar vocês entrarem. Pessoal, bom dia. Vou esperar vocês entrarem mais um pouquinho para a gente poder fazer essa live de hoje. O tema dessa nossa live é entendendo o pensamento do seu filho. Eu trouxe assim para ficar mais fácil para a gente poder compreender. O som tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá legal? Dá um joinha aí se vocês estão conseguindo ouvir bem, se o som tá bom, se tá tudo ok para eu poder iniciar e com vocês nesse desafio, né? Tá ótimo? Obrigado, querida. Obrigado. Pessoal, nós vimos que saiu uma matéria falando sobre a transição de gênero de crianças e adolescentes, né? A gente estava vendo aí esse debate. Eu participei de um debate se não me engano que foi na Câmara, foi algum desses lugares ali em Brasília, falando sobre a transição de gênero de crianças e adolescentes. Quem estava nesse debate ali era os maiores defensores da causa, não só, e os maiores nomes relacionados à transição de gênero de crianças, que é o Sadé, e uma endocrinologista muito famosa na transição no Brasil. E eu participei ali fazendo questionamentos a eles, a partir de que perspectiva, a partir de que lugar eles estavam defendendo a transição de gênero de crianças e adolescentes. Se é uma questão baseada, falando que, lembra, um parênteses aqui, tratando que o Sadé é um psiquiatra e a outra doutora é uma endocrinologista, os dois da área da ciência, no caso aqui da ciência médica, a partir de qual área que nós iríamos fazer essa discussão? Se essa área estava no campo da ciência, devendo respeitar os trâmites da ciência, aqui no caso, no dever respeitar o corpo, a fisionomia, a anatomia, a biologia. E aí a gente partiu aqui, eu fui explicar para eles o que eles estão desejando e o que não vão encontrar. Porque eles estão pensando sempre num número pequeno de pessoas. Você tá vendo a matéria da Globo? Colocando ali que tantas pessoas estão indo pro Hospital da Clínica em São Paulo para poder fazer a transição de gênero de criança e adolescente. Aquilo ali é um número minúsculo comparado à quantidade de outros que a partir daquele momento vão fazer essa transição. Sem respaldo, sem auxílio e sem ajuda de ninguém. Então nós estamos olhando para essa realidade onde um pequeno número diz que vai ser cuidado, em contrapartida, a grande maioria vão fazer tudo isso por conta própria, sem respeitar nada. E vão fazer isso em trocas de informações com os amigos, através de TikTokers, influenciadores digitais, e tudo aquilo que está disponível hoje para o alcance das crianças e dos adolescentes. Ontem eu estava no Juct, aqui na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, participando de um evento onde a gente reúne os jovens da cidade 2 vezes por ano no período de férias, e nós ministramos com os jovens. E eu estava conversando com uma professora de inglês de uma das escolas particulares aqui da cidade, e ela estava me dizendo o quanto que está o desafio e quantos alunos que ela tem hoje que transicionaram de gênero, de menina para menino, que é a grande quantidade hoje, mais do que de menino para menina. E ficou evidente agora que isso está cada vez mais sendo influenciado, e é uma afirmação que vem sendo feito em todos os lugares, inclusive dentro da escola, como se fosse uma nova ciência, uma nova realidade agora de você entender o ser humano a partir desses novos conceitos que eles vão dizer que são científicos, mas não tem base científica alguma,
eles vão dizer que agora o ser humano pode viver essa tridimensionalidade. O ser humano pode ser dividido em várias fatias como ele bem entender. E pra gente partir aqui de início, o que eu desejo falar com vocês, eu quero poder contextualizar a você, não é na linguagem que as pessoas falam, porque a linguagem que as pessoas estão usando é a linguagem que nós conhecemos como politicamente correto. A gente ouve isso sempre. Mas qual é o ponto? Se a gente consegue criar uma ponte discursiva para conseguir ter a atenção das pessoas, isso não seria mais fácil para auxiliar a gente nesse processo que a gente está aqui pensando, pais com filhos, líderes e os seus liderados? Se a gente conseguir falar a língua que eles entendem, a compreensão vai se tornar cada vez mais fácil e essa ponte discursiva vai nos auxiliar. Porque aqueles que são maduros, né, eles vão discernindo as coisas com mais facilidade. E é isso que eu quero propor pra gente. Por isso que eu preciso explicar para vocês como as pessoas vão utilizando as nomenclaturas. Às vezes eu utilizo elas, mesmo elas não tendo significado algum para mim. Mas por que eu utilizo? Para gerar justamente esse contato discursivo. E isso vai fazer com que a gente tenha maior facilidade em conseguir fazer essa comunicação. Eu sou a favor da ideia politicamente correta? Não sou a favor. Mas se eu entendo que a pessoa que está do outro lado precisa disso para conseguir compreender o que eu tenho para falar, eu vou utilizar. Por isso que nós precisamos entender quais são os termos e como esses termos estão sendo utilizados para a gente ter compreensão do que nós estamos falando. Porque o que as pessoas costumam fazer é colocar tudo no mesmo lugar e as pessoas não enxergam tudo do mesmo jeito. E aí a gente tem um problema mesmo de interpretação do que está sendo dito. Não deixe de compartilhar com os seus amigos, com quem estiver online, que você sabe que gosta de ouvir sobre esse assunto ou gostaria de ouvir. Compartilhe a live com o pessoal com seus familiares, com o grupo da igreja, com as pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir, que você sabe que ela tem uma abertura para esse tipo de assunto. Porque não é um assunto que tem como mais a gente jogar para debaixo do tapete. A gente vai se deparar com isso cada vez mais e os pais vão se deparar ainda mais com essa realidade. Por isso que nós precisamos ter atenção. Caso contrário, nós não vamos conseguir fazer aquilo que é de nossa obrigação, que é conseguir explicar a forma correta de como nós enxergamos a definição de ser humano. Como nós percebemos o ser humano, como o ser humano está sendo percebido e como nós percebemos. A partir de qual realidade a gente usa para a gente fazer esse recorte de quem é o ser humano, como ele é constituído. E dentro dessa ideia, a gente consegue abarcar todos os temas que estão sendo partilhados por aí, como o aborto, como a eutanásia, a homossexualidade, transexualidade. Tudo isso entra dentro de um único argumento. Tudo isso entra dentro de uma única discussão. E quando a gente entende, a gente consegue colocar ali para as pessoas de forma mais objetiva e clara como é que nós enxergamos o ser humano, que é qual é a forma antropológica que a gente encontra no ser humano a partir daquilo que nós vemos nas escrituras como o primeiro lugar que disse como os seres humanos foram criados e qual é a sua natureza. Qual é a sua identidade? Qual seria a sua identidade de gênero original? E é por isso que nós precisamos ter essa atenção, porque caso contrário, a gente pode pensar de forma fragmentada e achar que isso, tudo que estão sendo ensinado, tudo que está sendo ensinado por aí é válido. Pense aqui comigo. A partir dos anos de 1950, um psicólogo ele criou um novo termo apareceu agora para dentro da discussão na construção da sexualidade humana, que é a expressão identidade de gênero. Você não ouve sempre por aí? Identidade de gênero é dizer que a pessoa é o que o gênero dela define que ela seja. E esse gênero aqui, a gente não tem muita definição do que ele é, sendo uma coisa abstrata, qualquer coisa pode entrar nesse ponto. Como você pode se sentir uma pessoa que está num corpo equivocado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você usa o gênero, você está dando a possibilidade para a pessoa utilizar isso da forma que ela bem entender. Aconteceu nos Estados Unidos
que um cara foi começar uma palestra, um americano, e aí ele chegou no meio de todo mundo e falou: eu sou um homem, mas eu me sinto uma mulher asiática e com 1,50 m. As pessoas ouviram aquilo ali e assim que ele ofereceu a resposta para as pessoas interagirem com ele, as pessoas disseram: tudo bem, se é assim que você se sente, é assim que você é. E aí ele continuou: agora não, eu não me sinto mais uma mulher com 1,50 m. Eu me sinto uma mulher asiática com 2,10 m. As pessoas disseram: se é assim que você acredita, se é assim que você se sente, então tudo bem. E o ponto é, até que ponto a gente vai viver essa ideia do tudo bem sem levar em consideração os pontos que são extremamente lógicos e racionais aqui, onde a gente está observando e está falando: cara, isso aqui não faz sentido. Porque se eu vou me afirmar como uma mulher, se eu vou me afirmar como uma mulher asiática, se eu vou me afirmar como uma pessoa de 2,10 m, eu não vou conseguir um respaldo jurídico para nada. Essa pessoa, uma vez que ela está sendo imputada ali juridicamente, como essa pessoa pode responder? O exemplo clássico é uma pessoa que cometeu um crime de ser não binário. Em que lugar você vai colocar essa pessoa para que ela possa responder pelos seus crimes? Ou essa pessoa não se tornará imputável de crime porque ela não tem uma identidade de gênero, ou ela não se afirma como homem nem como mulher, não podendo ser responsabilizada por conta disso. Quando esse termo ele foi escrito por John Money lá na década de 50, na década de 60, ele vai usando isso agora como uma definição. O conceito ele vai evoluir e vai chegar numa compreensão mais macro de que o gênero nada mais é do que uma construção social, ou os papéis definidos de homem e mulher nada mais são do que construção sociais, e nós não precisamos mais enxergar dessa forma, uma vez que o nosso pano de fundo histórico é o materialismo histórico, para a gente poder enxergar os lugares de opressão. Todos eles estão fazendo essa leitura, tá? Se a gente tirar essa base de fundo que eles estão usando para fazer a interpretação do fato, a gente vai ficar numa visão meio míope. Agora, quando a gente enxerga que eles estão usando materialismo histórico, olhando o que aconteceu na história, fazendo uma crítica à história como pano de fundo, eles vão dizer que tudo aquilo que veio dessa construção masculino e feminino veio do homem que oprime as mulheres, e ele cria um sistema onde ele vai enriquecendo e as pessoas da sua família, os seus filhos, vão herdando toda essa riqueza, aonde eles vão chamar do centro do problema social, ou o centro do problema humano aqui, que seria que pra gente como cristão, o centro do problema humano é o pecado original, para eles serão essas estruturas opressoras. São essas megas estruturas que acabam oprimindo as pessoas, que são que no caso seria o grande pecado original. E para nós não. Quando eles vão olhando então essa identidade agora, que ela se descola da sua parte fisiológica e biológica e tira de dentro de você uma outra pessoa, aqui nós estamos enxergando, obviamente, um recorte chamado gnosticista. Isso é um gnosticismo que a Bíblia combateu desde lá de trás do pensamento grego. No Novo Testamento, o Novo Testamento combate essa realidade do gnosticismo com tanta violência, e às vezes a gente não dá conta, porque o gnosticismo vai separar a pessoa em dois andares. Ele separa o corpo da alma. O corpo é mau e ele precisa sofrer um impacto da sua maldade, e a alma é boa, então ela precisa se libertar do corpo, ela precisa sair do corpo para ela viver a sua verdadeira liberdade. Isso aqui é uma ideia platônica antiga, mas a gente tem essa ideia dentro do gnosticismo que faz essa separação. O que com os nossos dias tomou uma outra forma. O que nós estamos enxergando hoje é essa separação, aonde vai fatiar o ser humano em camadas, e agora nós temos uma camada que é a camada da identidade de gênero acima do corpo. Quer dizer que ela dita quem eu sou, como eu sou, o que eu devo fazer. Ela está acima de toda a realidade material aqui. O nosso corpo não tem significado algum. Nosso corpo, ao contrário, o nosso corpo é um corpo mau, ou
nosso corpo foi criado de forma má. A gente pode pensar, Deus errou aqui, muitas pessoas vão dizer, Deus errou quando me fez assim. E aí a gente criou essa separação de dois andares, entre o corpo material e a pessoalidade. Quer dizer que como a pessoa se enxerga, como que é essa personalidade, esse ser. Quando nós fatiamos, essa daqui é a ideia que tem hoje, fatiando os seres humanos. E a gente, como cristão, a gente está falando, não é esse o caminho de fatiar o ser humano. Porque nós enxergamos o ser humano como um ser completo, total e íntegro. Aonde nós somos uma moeda com dois lados, mas uma única moeda. Isso é, nós somos seres materiais e imateriais. Nós temos um corpo e nós temos uma parte imaterial. E tudo isso se conecta aonde o corpo é dado por Deus. E quando Deus dá o corpo, ele diz que o corpo é bom. Nós estamos demonizando o corpo, quando em realidade o corpo, a pele, tudo que nós somos, a totalidade do nosso ser, é uma integralidade que as escrituras vai dizer que Deus, quando criou, viu que tudo isso era bom. Tanto é que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós no corpo, e teve um novo corpo, e também nos prometeu um novo corpo. Não tem como a gente demonificar mais a nossa natureza, o nosso corpo biológico, achando que ele não faz parte de quem nós somos. Faz, mas nós tratamos ele como uma máquina que precisa servir só para os nossos prazeres. Nós utilizamos ele como se fosse só um mecanismo para atingir tudo aquilo que eu quero, alcançar tudo aquilo que eu desejo. E isso é uma forma da gente fazer uma separação, ou aqui é uma forma da gente atingir lugares gnósticos que a gente não compreende. As pessoas sempre dizem uma frase muito clássica: o que importa é o meu coração, porque Deus vê o meu coração. Vocês já ouviram as pessoas dizendo isso? A gente ouve sempre. Deus conhece o meu coração, eu sou uma pessoa boa, Deus me ama do jeito que eu sou. Não, queridos, isso é uma frase extremamente gnóstica, que separa o que o corpo faz, a ação do corpo, com a ação da sua intenção, do seu coração. Eu não faço mal a ninguém, eu sou bom. Mas isso não é definição de bondade. O próprio Cristo, quando foi chamado de bom, colocou o jovem rico diante dali de um espelho, aonde Jesus vai dizer para ele, bom não, bom existe só um, que está no céu. E ali Jesus vai fazer esse discurso com ele, demonstrando que a bondade como nós enxergamos não é a forma como Deus enxerga. Por isso é necessário nós termos atenção, e o nosso pensamento como cristão precisa ser teológico, para a gente conseguir encontrar qual é o ponto deficitário. Onde está o ponto deficitário nessa questão? Se eu separo o coração do corpo, não importa com quem eu vou para a cama, Deus conhece o meu coração, que eu sou bom, a gente está cometendo um gnosticismo, separando pessoas em dois andares, e isso não é a forma correta da gente pensar. Nós somos um ser completo, total, e a totalidade de quem somos será vivificado para a vida eterna, ou será morto, no caso, para a morte eterna. Não é um pedaço, é quem somos no todo. É o todo. Por isso que o corpo vai ser ressurreto, porque nós iremos viver também essa libertação do pecado no corpo, de uma vez por todas, na glorificação. A identidade de gênero, como a gente conhece ela, eu vou explicar para eles aqui, para vocês, de uma forma como as pessoas falam por aí, para que vocês tenham o domínio de como entender melhor essa questão. A gente pode separar a identidade de gênero, como as pessoas enxergam hoje, de forma cisgênera, transgênera ou não binário, que são os três que eles vão utilizando aqui. E a identidade de gênero é a forma como uma pessoa se percebe e ela se identifica com relação ao seu gênero. E o seu gênero é aqui a percepção cognitiva, a percepção que ela tem na sua consciência sobre ela mesma. E ninguém pode dizer para esse ser humano o que os teóricos vão dizer. Ninguém pode dizer para esse ser humano como ele se sente, apenas ele mesmo. Um médico não pode chegar para ele e dizer você não é o que você sente, porque o médico estaria usando de uma forma opressora, mecanicista da medicina, para poder definir o outro. E aí o outro não pode, de forma alguma, ser definido dessa forma, só pode ser definido a partir do que ele sente. Então, antigamente, havia uma defesa dentro do movimento trans, que você precisava fazer um tratamento psicológico, tudo isso, para você se afirmar
num determinado gênero. Isso não acontece mais, porque as pessoas são definidas a partir delas mesmas. Ninguém pode dizer o que eu sou ou como eu me sinto. Apenas eu posso dizer isso. E isso aqui, vários pensadores no ambiente trans vão dizer. No entanto, quando eu saio dessa realidade e eu digo que eu não sou mais uma pessoa trans e não me percebo mais uma pessoa trans, eles vêm com dois argumentos. Você nunca foi trans, e aí eles vêm com o argumento também de que eu estou me reprimindo. São essas duas coisas. E é muito engraçado pensar aqui. Porque quando eles dizem você nunca foi, eu olho e falo, cara, mas eu vivi 12 anos, e nos 12 anos que eu vivi como uma pessoa trans, eu era o quê? Aí eles vão dizer, não, você era um gay vestido de mulher. Beleza, então eu era um gay vestido de mulher. Então existem muitos gays vestidos de mulher hoje. Então nós podemos continuar a nossa mensagem porque essas pessoas precisam deixar de ser trans porque elas são gay vestido de mulher ou elas não são verdadeiramente trans. Sendo assim, nós podemos mostrar para essas pessoas que elas estão fazendo o caminho errado e que é possível mudar? Olha como eles entram em incoerência. E essa incoerência é óbvio que faz parte do discurso. Eles são incoerentes mesmo, eles não querem coerência. Eles querem simplesmente falar daquilo que convém, aquilo que é bom a eles. Eles querem agradar a esse campo sentimental deles de uma forma que eles não entrem em um ponto onde, se você colocar eles em contradição e mostrar para eles que é contraditório, eles vão mudar o assunto, mas eles não vão querer assumir. Porque isso é uma posição definida. Eles não estão em busca de ciência. Eles não estão em busca de respaldo científico para nada. Porque a ciência vai justamente mostrar que quem tem razão somos nós. Porque a ciência é a favor de tudo aquilo que o corpo ele demonstra. O corpo e o gênero, eles são uma coisa totalmente embutidas um no outro que não tem como você desligar. Por mais que tentam fazer isso, é impossível fazer. E a Bíblia vai definir isso, que quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou macho e fêmea. E aqui a gente tem duas definições, identidade de gênero e sexualidade. Nós temos aqui uma definição clara. O que passa disso tá ainda dentro dessa realidade e não tem como ser alterada. Quando a gente está pensando na pessoa que ela se diz transgênero, porque ela acredita que a mente dela, a forma de funcionar a sua mente é diferente do seu corpo biológico. Uma pessoa cisgênero é uma pessoa que tem a sua mente e o seu corpo em conformidade. Então os dois estão funcionando completamente normal, não tem problema nenhum com a sua aparência, com o seu corpo, com a sua mente, como funciona, nada disso. E a pessoa não binária é aquela pessoa que vai dizer, não, eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sou o que eu quiser dependendo do dia. Então eu me visto meio homem, meio mulher, e aí vocês vão ver algumas atrocidades dos nossos dias que chega a ser muito bizarro, que é o cara vestido de mulher com cabelo comprido e de barba. Esse é o intuito, ele quer demonstrar que essa é a força que ele tem de quebrar esse padrão social, porque é uma luta política, e quanto mais você tiver pessoas que estão na frente dessa batalha, desconfigurando a sociedade e mudando a forma de pensar, melhor é. Eu tava falando com o Mike, a gente foi ministrar em Campinas, agora no final de semana, o Mike tava comigo e no carro o Mike falou pra mim, Robert, por que o Big Brother ele é tão escroto? Por que essa realidade alimenta a população? Eu falei, Mike, não é que o Big Brother hoje é escroto, nós já vivemos isso em sociedade durante tempos. Antigamente nós tínhamos, na idade de quando eu era criança mais ou menos, a banheira do Gugu, que as mulheres e os homens ficavam ali com corpos monumentais, extremamente bonitos, se insinuando ao meio-dia, às 2 horas da tarde, para a população brasileira. Mas o que acontecia ali era só uma manifestação ali, uma erotização, um apelo sensual naquele horário, diferente do que o Big Brother faz hoje. Por quê? O Big Brother, ele é um apelo de afirmação mental. Então ele é um apelo de defesa de um comportamento de forma intelectual. Eles querem defender um estilo de vida de forma intelectual para que as pessoas agora aprendam aquilo ali e molde a mentalidade das pessoas entre ser natural e não ser. Em contrapartida, antigamente, eles sensualizavam apenas pela sensualidade nesse campo visual. Hoje não, eles querem a mente
e mostrar que essa forma deles viverem e serem faz parte natural de um desdobramento da natureza humana. O que pra gente isso daí seria equivocado. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, que uma pessoa que nasceu com características físicas masculinas, mas não se sente como uma mulher, não se sente como mulher no caso, pode se identificar como uma mulher trans. Nasceu masculino, mas não se identifica com isso, se identifica como mulher, o famoso travesti, como a gente conhecia antigamente, essas pessoas chamadas de mulher trans. A famosa lésbica, que antigamente a gente chamava ela de Maria Homem, que seja esses nomes pejorativos, mas elas tinham aquela característica masculina, se vestiam como mulher, como homens, o que a gente vai falar hoje nessa transição de gênero, que elas são homens trans, que transicionaram. E o não binário a gente vai ter aqui várias variações. Aí, o que eu tô mostrando pra vocês aqui é um fatiamento. Não se esqueçam, tá? O que eu tô mostrando pra vocês é como eles enxergam o ser humano fatiado em 3 partes. Seria a forma de pensar, o sentimento e o órgão genital aqui de masculino ou feminino. São essas 3 formas. Então, fatiou o ser humano em 3. Consciência, sentimento e genital. São essa fatiação. Na consciência está como a pessoa se percebe. Na questão de sentimento, que é onde a gente chama de orientação sexual, é por quem a pessoa sente atração sexual. Se a pessoa ela tem uma mente que vê que ela é uma pessoa trans, mas ela não tem problema dentro do coração dela em ter atração sexual por mulheres, aí vai acontecer o quê? Esse cara que virou trans, ele se relaciona com mulheres. O que automaticamente faz dele, dentro dessa ideia, uma pessoa lésbica, mas o seu órgão genital continua biologicamente masculino. E isso não tem a ver aqui dentro da comunidade, por quem você sente atração. Porque identidade de gênero é uma coisa, e atração você pode sentir por qualquer pessoa. Pode sentir hétero, homo, pan, e aqui eles vão demonstrar isso como sendo algo natural. Por isso que aqui, ó, identidade de gênero são pessoas trans e pessoas cisgênero. Orientação sexual tem a homossexual, bissexual, pansexual, e aí a gente vai indo dentro dessa variedade por quem a pessoa sente atração sexual. E nesse ponto, as pessoas adoram dizer, aqui na rede social, a gente sempre ouve, quando elas querem me atacar, elas falam, você foi gay e nunca vai deixar de ser gay. Mentira, porque eu não fui gay, eu fui trans. Sendo trans, eu tinha uma forma de interagir com a realidade diferente de um homem gay. E aí aqui já cai a narrativa deles. Aí eles vão dizer, mas hoje você continua gay. Não, eu não era nem antes. Antes eu já tinha relacionamento com homens, com mulheres, com pessoas trans e com pessoas homossexuais. Sendo assim, como eles querem me jogar dentro de uma identidade gay? Eles querem me enxergar a partir da realidade deles e me definir a partir da luta política deles e querem que os rótulos políticos deles funcionem pra nós. E aí eu tô olhando pra eles e eu falo, cara, eu não preciso do seu rótulo político pra eu me afirmar quanto pessoa. Eu sou como pessoa, Robert, eu sou um homem e qualquer outra definição aqui não é bíblica, teológica e não me interessa. Eu vou me definir a partir daquilo que Deus diz sobre mim e a Bíblia tem a dizer sobre mim, não o que você pensa, não o que Freud pensou, não o que os doutores em psicologia pensam, não me interessa, porque a minha identidade é masculina, Deus me fez homem no momento da minha criação e toda a minha estrutura é masculina. Se daqui 200 anos pegarem o meu corpo e forem analisar o meu DNA, eu vou continuar ali na história como um homem. Sendo assim, eu não aceito a definição política dos outros, porque ela não cabe em mim. Se não cabe em mim, eu não vou aceitá-la, porque só é definição política. No campo da orientação sexual, então, é essa questão que agora o definidor desse ser não é mais a sua totalidade, é só por quem essa pessoa sente prazer, por quem essa pessoa sente atração. E aqui define a sua vida toda e a sua identidade também, porque esse lugar coloca ela num lugar quase irreversível, num lugar que não é possível você alterar, quando até teóricos, na teoria deles mesmo aqui, teóricos de esquerda progressista vão dizer que a sexualidade é fluida. Uma hora uma pessoa sente atração por uma pessoa, outra hora uma outra pessoa sente atração por outra. E aqui no caso, se a pessoa era heterossexual e depois, como a Monique Evans, no decorrer da sua vida, sentiu atração por mulheres e ficou com mulheres, caiu bem. Agora, se é o inverso,
não pode, não acontece, é impossível que isso aconteça. E a gente está dizendo, meu filho, isso acontece, isso é possível, basta a pessoa começar a enxergar de uma nova forma, com uma nova perspectiva para essa realidade. Porque enquanto eles fragmentam o ser humano, nós olhamos o ser humano de forma integral, aonde o órgão sexual, aonde o corpo dessa pessoa define sim quem ela é. Somos definidos nessa realidade. Um exemplo foi uma mulher trans que eu conheci no passado, e ela foi no médico fazer exames de rotina porque ela já tinha uma idade mais avançada. E o médico, depois que voltou, ela não comentou nada. O médico, assim que ela voltou, chegou e falou pra ela, falou, olha, eu tô fazendo alguns exames aqui na senhora e eu vi que a senhora tem uma próstata. E sendo que é uma pessoa de mais idade, precisa ter atenção à próstata, porque nós sabemos que a próstata, ela acaba dando muito câncer, né? A gente sabe que essa é uma realidade. Mas ela disse que o médico estava equivocado e aquilo ali era um erro. Mesmo diante do fato, a pessoa quer afirmar que existe um erro diante daquilo que é visível. Porque cria-se uma ideia, cria-se um conceito mental que o corpo não acompanha. E aí, nesse ponto, a gente vai olhar para isso e vai falar, não, isso é equivocado, precisamos tratar como deve ser tratada essa realidade. E aqui é dizer ao médico, olha, eu sou uma pessoa, uma mulher trans, e eu preciso fazer um exame, cuidar do meu corpo. Mas a questão é tão profunda dentro desse ser que se fragmentou, que não tem capacidade de olhar para a realidade como ela é, porque a realidade é ofensiva. A realidade oprime. E se a realidade oprime, eu vivo uma vida de ilusão. Nós temos também alguns termos que a gente vai encontrando dentro desse guarda-chuva, que a gente tem a sigla LGBTQIA+, que é essa definição. Então eu falei pra vocês da identidade de gênero, como a pessoa se percebe. Depois eu falei pra vocês do sentimento, como o coração dessa pessoa, por quem sente atração. E aí a gente chega no sexo biológico, que é a única questão que eles vão dizer, que é uma construção social, como você vai se definir a partir do seu sexo biológico. Que é aquela coisa do menino e da menina, não há agora mais esse lugar, porque os dois podem ser desconstruídos e você dá um gênero neutro aqui até que ele se descubra. E o sexo biológico não define mais. Queridos, não é bem por aí, porque nós vamos viver a vida inteira com o nosso corpo, masculino ou feminino, apontando problemas, questões e necessidades de reparo dentro dessa análise. Para vocês terem noção, quando às vezes acontece de eu precisar ir ao médico, tal, alguma coisa, conversar, fazer alguma coisa, sempre que eu chego lá eu preciso ser objetivo com eles e explicar o que é o que é. Porque se eu falo para eles de forma equivocada, eles podem achar que eu sou um cara que fez a transição de gênero de mulher para homem. Mas isso não é uma realidade, eu nasci homem. E assim, quem cuida de mim não é uma pessoa que seja uma ginecologista, é um urologista, porque é ele que entende o formato do corpo masculino, ele que trabalha com o corpo masculino. Mas dentro da cabeça das pessoas fogem à realidade. E aí eu digo pra ele qual que é a realidade, assim ele consegue entender o funcionamento do meu corpo de melhor forma. Porque eu não tenho como fugir disso. Não tem como a gente fugir do que está estampado aí através da natureza, através da biologia. A gente não vai fazer isso. Vai ser um calcanhar de Aquiles, que a gente vai ter que acabar com ele de forma ideológica e não numa questão lógica e objetiva. Nós temos alguns termos que as pessoas usam dentro da discussão aqui, que eles vão chamar a pessoa trans, que ela é definida a partir da sua identidade, que é diferente da forma como ela é definida ao seu nascimento. Por exemplo, uma pessoa que nasceu homem tem características femininas e com o tempo assume uma identidade feminina. Isso aqui a gente chama trans. O travesti a gente usa na América Latina mais como uma definição desse grupo também, que não tem problema, muitas das vezes, não tem problema algum com o seu sexo biológico. Já pessoas trans encontram um problema ali, uma certa incongruência, muitas das vezes, e vão para cirurgias de mudança de sexo para poder se adequar, então, sua mente e o seu corpo. A pessoa trans, a travesti não. Ela tá bem com o seu corpo, gosta de ser assim, essa mistura entre as duas realidades. O cisgênero é a pessoa que está em conformidade com a sua mente, com o seu corpo. Tudo funciona normal aqui.
que eles vão usando essas nomenclaturas só de forma política. Entenda você? É uma forma que eles têm para definir uma coisa que é meio que indefinido. Eles vão usando isso aqui para tentar colocar a gente e fazer com que a gente entenda isso da melhor forma possível. Aí nós temos os não binários, que são essas pessoas que não se identificam nem com um nem com o outro. E tem os intersexuais, que acaba sendo definido hoje. Eles usam isso para definir as pessoas que tiveram alguma anomalia genética aqui, que seja no órgão genital, como um hermafroditismo ou alguma coisa do tipo. Homens que nascem sem os testículos ou coisa do gênero, eles vão dizer que essa pessoa é intersexual, e essa anomalia eles querem tratar isso como normal, um número minúsculo que acaba se tornando parte essencial agora nesse discurso. Porque sempre que eles vão trazer um lugar de respaldo para o discurso, é o intersexual que eles vão usar, como se a ciência e a intersexualidade estivessem de comum acordo juntos, andando ali lado a lado. Não é uma realidade, tá? Isso aqui é simplesmente um discurso, é uma narrativa. E os andrógenos são as pessoas que acabam manifestando comportamentos diferentes dentro da realidade. Que tem as pessoas depois drag queen, andrógeno é aquela coisa que você não tem definição, ele gosta de se sentir meio um alienígena, uma coisa assim fora do padrão. Mas tudo isso, queridos, se a gente sair do pano de fundo político, a gente não consegue compreender que tudo isso faz parte de uma desconstrução da sociedade, dos papéis definidos na sociedade para masculino e feminino, e também um afronto direto ao modelo bíblico de família. O que eu fico aqui, né, me questionando, e eu estava falando ontem na sala pastoral com os pastores, o meu amigo pastor Bruno, é porque os teólogos liberais, aqueles que gostam de falar muito do amor, eles não são honestos com o que eles pensam. Porque quando eu enxergo que Deus criou homem e mulher, quando eu enxergo que Deus fez o pobre e o rico, que Provérbios vai dizer isso, eu vejo que Deus teve a sua forma de construir na história essa realidade. Eu vejo que Deus fez. Então eu olho para Deus e eu falo, Deus, o Senhor é capaz de saber, o Senhor sabe todas as coisas, e eu acredito na sua soberania. Eu acredito que é a sua soberania isso. Os ateus, como Karl Marx e os demais ali, eles eram honestos na crítica deles e olhavam, Deus é algo que precisa ser esquecido, tirado. Deus é opressor, Deus é opressivo, ele tem que não existir. Deus, ele é só o ópio que acaba iludindo as pessoas, essa ilusão, né? E aí, quando a gente está olhando para eles, eles são honestos. Mas agora, os pastores que não têm coragem de serem honestos, eles ficam criando um outro Deus, uma outra realidade, uma pseudo-ideia para poder justificar ou usar o nome de Deus para demonstrar Deus ser um ser sem personalidade, vontade e desejo algum, apenas imerso na vontade humana. Sendo assim, a gente precisa ter essa atenção, porque Deus teve a sua forma de criar as coisas e nós olhamos para o Deus bíblico e cremos nisso, ainda que seja difícil, um mistério, ainda que seja racionalmente quase que incompreensível. Mesmo assim a gente olha e fala, Senhor, o Senhor tem tudo sob controle, o Senhor tem tudo sobre as suas mãos. Eu não vou ficar como eu acredito que eu preciso ser, eu não vou viver do jeito que eu quero viver. Eu vou viver de acordo com aquilo que o Senhor se definiu, como o Senhor se revelou, e a partir da história, como o Senhor se apresentou. Isso aqui é uma entrega a Deus do nosso coração, e não deixar com que o nosso coração crie um Deus. Essa é a dinâmica diferente. Porque sempre quando a gente está olhando para a realidade apresentada, parece que todo comportamento, identidade de gênero e orientação sexual são natos. A pessoa nasceu desse jeito. Não nasce desse jeito, ninguém nasce desse jeito. A única forma que a pessoa tem de nascer é em pecado, e em pecado nos constituiu a nossa mãe, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado já está embutido no embrião, quando o embrião fecunda, o pecado já está ali embutido, já vem junto na natureza, o pecado entra juntamente com essa nova pessoa que está sendo criada. Não tire o pecado do ser humano. Não tire a originalidade, infelizmente, do pecado que entrou nessa natureza. Porque se a gente não olhar para a natureza humana como ela é, uma natureza que nasce distante de Deus, e a única coisa que ela vai buscar durante toda a sua vida é os seus prazeres, as suas vontades, os seus deleites, viver
aquilo que ela acredita ser a sua vontade mais plena, e a vontade mais plena do ser humano vai levar ele só para um lugar, para o inferno. E a gente está olhando para essa realidade, está falando, não, nós nascemos com problema de fábrica e nós precisamos que o fabricante solucione o nosso problema, e ele já preparou um dia, uma hora e um momento, ele já enviou quem soluciona o nosso problema. E o nosso problema é a inimizade com Deus, acreditar que nós somos aquilo que nós sentimos, que nós somos aquilo que nós acreditamos, muitas das vezes, ser parte integral de quem nós somos. Mas não há uma separação, a gente não fragmenta. Nós olhamos o ser humano como total, e a queda, o pecado em Adão e Eva faz parte dessa nossa realidade. Sendo assim, qualquer coisa pode acontecer pós essa realidade, pós-nascimento, pós-vida, nós vamos ver que tudo pode acontecer. Por isso que as Escrituras vai dizer é necessário que nasceis de novo. É necessário que vocês tenham uma nova forma de pensar. É necessário que vocês compreendam a realidade de uma nova forma. Não tem como mais vocês enxergarem a realidade fragmentada. Ser humano é um ser total, completo, e nós precisamos olhar a parte material e a parte material numa totalidade. Existe um espírito e uma alma dentro de um corpo, e essa totalidade forma quem nós somos. E biblicamente nós vamos chegar sempre nesse consenso. Quem somos? Quando nós entendemos isso, a gente agora não vai fazer essa fatiação. No materialismo clássico, eles vão dizer que o ser humano é apenas uma máquina, que ele precisa se livrar da dor, não sofrer e ter prazer. Essa é a única forma que eles têm de enxergar o ser humano. Por isso que se a gente não olha o pano de fundo histórico, da onde os teóricos levantaram várias teorias, a gente não consegue entender e parece que tudo é muito bonitinho. Aí a pessoa vai dizer, eu nasci assim, porque eu sinto que eu sou assim desde o princípio. Mas você sentir alguma coisa desde o princípio não quer dizer que essa coisa seja definidora de quem você é. Se uma pessoa que tem um sentimento de psicopatia, ela é um psicopata, como a gente sabe, dentro da dinâmica da psicologia. Essa pessoa tem uma psicopatia e sente isso, ela não vive isso, ela consegue lidar com isso, com essas questões. Como é que a gente vai dizer que uma pessoa que sente atração por pessoas do mesmo sexo, necessariamente ela precisa viver essa realidade, porque essa realidade é parte de quem ela é? É como se o mundo todo estivesse girando em torno de fazer com que essa pessoa pare de sofrer e tenha prazer. Isso é uma visão materialista. Teológica não. Teológica, a gente vai pensar que o sofrimento faz parte da nossa vida, que nós precisamos perseverar no sofrimento, porque ele vai trazer para nós, Pedro vai dizer, peso de glória. Pedro vai escrever isso aos discípulos que são dispersos na Ásia, na Capadócia, na Bitínia. Ele vai demonstrar justamente que as provações e os sofrimentos vão trazer para a gente um crescimento de glória magnífico. Mas numa sociedade onde o sofrimento ele é escanteado, aonde a vida real ela é camuflada pela ilusão, as pessoas vão sempre constantemente buscar mesmo encontrar uma forma de saírem ou encontrar formas de solucionar os seus problemas. Teologicamente eu diria buscar redenção das suas vidas, mas não vão encontrar, queridos. Por isso que a gente está apontando, acenando e está dizendo, não é esse o caminho. Está fazendo um caminho equivocado. O ser humano é um ser total. Eu não vou redimir o meu corpo, a minha vida no corpo, tendo relação sexual com pessoas do mesmo sexo, apenas para dizer que eu estou na redenção de quem eu sou, que isso vai me fazer feliz, completo, a pessoa a mais preparada do mundo. Queridos, ilusão. Ilusão. É impossível que outro homem faça aquilo que só o Salvador teve capacidade de fazer, só o Cristo ressurreto teve capacidade de fazer. E o segredo para a gente enfrentar esses desafios está na nossa identidade. A nossa identidade, ela é quem somos. E ela não é desprovida do nosso corpo. É a mesma coisa das pessoas tentarem desafirmar a minha masculinidade. Mas, querido, como você vai desafiar ou você vai desafiar a minha masculinidade? Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu nasci. Você quer ir contra o fato incontestável de que eu sou homem? Quer ir contra isso? Você tem capacidade de discutir contra isso? Contra isso não tem discussão. E se eu sou homem, eu posso viver tudo aquilo que os homens vivem. Todos eles.
Inclusive, obviamente, o casamento. Mas aqui é uma outra discussão. Eu posso viver todas as coisas, porque a minha identidade não está fragmentada do meu corpo. Meu corpo é masculino e a minha identidade é masculina. E a minha identidade é uma identidade de filho de Deus, homem. Eu sou um filho amado de Deus. Isso faz quem eu sou. Qualquer outra identidade é uma falsa identidade tentando apresentar para mim uma falsa redenção em lugares onde eu não encontrei a verdadeira redenção. E falo por experiência de vida. Eu falo por conta do que eu vivi. Trocaria o que eu vivo hoje pelo que eu vivi no passado? Não, porque eu sou infinitamente mais feliz, eu sou infinitamente mais contente, eu sou infinitamente mais bem realizado vivendo tudo o que eu vivo hoje. Eu sou infinitamente mais realizado com os amigos que eu tenho, com os assuntos que eu tenho, com a família que eu tenho, com a realidade que eu vivo hoje, do que qualquer outra época da minha vida. Porque todas as épocas de tudo aquilo que eu vivi era a fuga da realidade de enxergar verdadeiramente quem eu era. Quando eu entendi que eu não precisava fugir mais de quem eu era. E quando eu tive a experiência de libertação em Cristo Jesus, no dia da minha conversão, eu tive, e falo para vocês assim, do fundo do coração, eu tive a verdadeira percepção e eu gritei alto dentro de casa. Eu estava livre. Eu era livre. Quando eu vi que eu consegui sair da transexualidade, eu gritei dentro de mim. Eu sou livre. Parecia que era o único lugar que eu não conseguiria me livrar nunca. Mas naquele dia, num domingo, dentro de casa, em Roma, em 2013, eu vi que eu saí. É como se eu estivesse numa rua sem saída, um muro me parando, e ali era o único lugar, não tinha nenhuma saída para mim. Quando eu olho para aquilo ali, aquele muro arrebenta, e eu digo, eu saí. E graças a Deus que eu saí. Dou graças a Deus todos os dias, porque eu consegui. Muitas pessoas não vão conseguir. E eu creio que é a provisão de Deus, a misericórdia de Deus. Eu não tenho merecimento algum com relação a isso. Não é sobre nada que eu fiz ou nada que eu possa fazer. É tudo pela infinita misericórdia de Deus que decidiu me amar. Enquanto eu ainda estava vivendo o pecado e tudo aquilo. Mas Deus decidiu me amar. E quando Ele me amou, Ele decidiu me livrar, me libertar de uma vez por todas da falsa identidade. Deus me livrou de mim mesmo, daquilo que eu acreditava que era a forma ou o jeito que eu deveria viver para solucionar o meu mundo caído, o meu mundo de sofrimento. Não era capaz. A minha irmã falou uma coisa para mim uma vez que me marcou muito, porque eu já tinha alcançado toda a minha trajetória, e ela falou assim, filho, por que você continua ainda acabando com a sua vida? Se eu já tinha feito tudo o que eu queria, já tinha solucionado o meu problema existencial, por que eu ainda estava destruindo a minha vida? Foi nesse momento, a partir desses momentos, que eu comecei a pensar, e realmente o problema da minha vida era que eu deixei o Deus da minha infância, que eu deixei de amar a Jesus como eu amava Ele na minha infância, e eu deixei de servir Jesus para poder servir a mim mesmo, e eu precisava viver uma nova realidade. Queridos, nós já estamos aqui, né, caminhando para esse final. A live vai ficar salva para aqueles que quiserem assistir depois, para poder entender aqui um pouco. E eu preciso que vocês também prestem atenção. Você aqui que não se inscreveu ainda, não foi aqui no link da bio, eu tenho um guia ali para pessoas tratarem da questão, entender a questão da sexualidade, da homossexualidade na família, na igreja e nos lugares, no Hotmart. Vai lá, se inscreve, faz a compra, abençoa o meu ministério também de alguma forma. Eu poderia fazer vários pedidos, mas eu não faço. Eu coloco um conteúdo específico lá para você me abençoar, para você entender e para você lutar essa batalha também com conteúdos, para você ter capacidade de entender melhor a dinâmica. Se você desejar, o link está escrito aqui embaixo, você acessa, entra lá, tira suas dúvidas, você pode assistir quantas vezes você quiser, o acesso é livre, o valor é R$ 49,00, R$ 49,90 se não me engano, você pode parcelar em até 12 vezes, é bem baratinho, você tem o acesso ali nessa questão. Não deixa de compartilhar, queridos, isso aqui é conhecimento que a gente vai precisar nesses dias utilizar muito. Às vezes as pessoas não se atentam, mas me chamam para a igreja para ensinar justamente aquilo que eu estou deixando disponível em vários canais. E aí o custo se torna bem maior quando poderia aprender e ensinar, se tornaria bem mais fácil.
Mas nós estamos aqui, né, para poder participar. A gente tem pessoas que já assistiram, é interessante, é uma nova forma de pensar, reflete muito, faz a gente refletir. E aí vocês não deixam também de discutir isso, mas isso tudo nós discutimos na base do amor. O amor é o que rega as nossas ações. O que eu estou fazendo aqui é por amor, porque eu amo as pessoas e não quero que adolescentes e crianças sofram aquilo que eu sofri. Enquanto a discussão está com os adultos, o que o adulto quer fazer da vida dele, beleza, o adulto faz o que ele quiser. Mas agora que essa discussão chegou nas crianças e nos adolescentes e há um impulsionamento para que eles vivam essa realidade, eu vou dizer não. Com as crianças não se metam. Não se metam com as nossas crianças, porque vocês vão encontrar problema. Eles já destruíram a família, desconstruíram a juventude e querem destruir as crianças. Até que ponto nós não vamos nos posicionar? Os pais e mães ainda, o maior problema nosso não são as crianças e os adolescentes. Eu trato crianças e adolescentes o tempo todo. O problema é pai e mãe. Pai e mãe hoje é uma desgraça. Desculpa dizer isso, alguns, né? Não estou generalizando. Mas os pais e as mães estão fazendo um trabalho lixo de cuidado dos filhos. Estão fazendo um trabalho lixo de educação dos filhos. Estão fazendo um trabalho lixo de desenvolvimento de espiritualidade dos filhos. Eles estão terceirizando tudo isso para a igreja, para a escola. E os filhos depois vêm, depois de um tempo destruído, e eles acham que nós temos que fazer um caminho para que o filho melhore. Mas isso é uma vergonha na sua cara. E vai fazer o que você tem que fazer, vai fazer a sua responsabilidade. O educarem é uma responsabilidade dos pais. Os pais precisam fazer a sua lição de casa. Os pais precisam cuidar dos filhos em tudo. Porque enquanto vocês abrem espaço, as trevas entram e destroem. E não adianta que vocês acharem que sou eu ou pessoas dessa área que vão solucionar o problema que vocês criaram, porque vocês não são crente de verdade. Muitos pais não são crentes de verdade, não são nascidos de novo, regenerado. São religiosos que levam os filhos para dentro da igreja para que eles sejam apenas bons cidadãos e não para que eles vão morar no céu e viver a eternidade em Cristo Jesus. Enquanto essa realidade não for afrontada, e os pastores não afrontam essa realidade, porque ali tem dízimos, ofertas, tem coisas que estão acontecendo dentro da igreja que faz com que os pastores sejam coniventes com esses pais irresponsáveis. E depois querem dar muito trabalho pra gente tentar solucionar isso. Isso é cansativo, a gente cansa mesmo de ter que ensinar os adolescentes a chegar dentro de casa dos pais, destruírem tudo que a gente fez. Então, se os pastores são homens que têm um pulso forte, coloca esses pais, colocam essas mães sentados para aprender. Esmurre eles, até que eles entendam a responsabilidade deles. Porque eu tenho aconselhamentos aqui que quando eu percebo que o problema não é o filho, é a mãe foge, corre, desaparece e não quer tratar a religiosidade dela, o mau caratismo e tudo que ela tem entranhado dentro dela como uma verdade cultural que ela criou e que ela acha que é Deus que está agindo na vida dela. Em realidade não é. E quando eu faço esse confronto direto aos pais, sabe o que acontece? Eles desaparecem. Porque o problema são pessoas que não querem lidar com as suas irresponsabilidades. Enquanto a gente não enfrentar isso, enquanto a gente não tratar isso dentro das igrejas, começar dos pais, o resultado vai continuar sendo apagar os fogos. Apagar o fogo que aparece. Queridos, me empolguei nesse final, mas é que isso me deixa um pouco com uma ira santa, porque os pais são o grande problema. Mas a gente acha que os problemas são os adolescentes e os jovens. Enfim, né? Tocar nessa ferida latente que são as famílias hoje é o lugar que a gente precisa. E não é dizer que Deus, pátria, família. Deus, pátria e família. Isso é uma mentira muitas das vezes. É só um slogan. É um Deus criado na nossa mentalidade, uma família vulgar, perdida, que a gente acha que esse é o slogan dos nossos dias, que é o slogan. Não é, a gente não precisa viver slogan, nós temos que viver verdade. Nós precisamos viver